Temos o seguinte tema hoje: E deu dons aos homens. Texto áureo. Pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. A nossa verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. É importante nós lermos o texto que está em Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8, e em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Meus prezados, nós temos para hoje um tema muito importante que fala sobre os dons que Deus concedeu aos homens. Esse tema é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Ele não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons. Lá em 1 Coríntios 12, no primeiro versículo, nós temos lá que Paulo disse: então, querido professor, querido aluno, aqui é uma pré-aula, não substitui a escola dominical. Nós estamos dando aqui rápidas pinceladas no assunto para que você possa estar mais bem preparado para a lição, tá certo? Então, estude com afinco cada lição e busque com zelo os melhores dons. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Nós podemos ver na palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é muito importante. No Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança, no tempo da graça, no tempo que estamos vivendo agora. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons
do Espírito. Deus deu dons aos homens. Em Romanos 12, a categoria de dons traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, que é o ofício diaconal, exortação, que é encorajamento, para o povo de Deus, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, estão listados da seguinte maneira: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo, ele deseja que as igrejas, em especial a igreja de Corinto, conhecessem algumas considerações. Ele desejou que eles conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. E por isso ele falou muito sobre os dons ali à igreja de Corinto. Nós temos ali em 1 Coríntios 12 uma listagem dos dons espirituais e algo a respeito de como deve-se usar esses dons a serviço de Deus e da igreja. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais, assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós encontramos lá em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então nós encontramos aqui em Efésios Paulo falando sobre os dons ministeriais, que são muito importantes. Os dons espirituais, eles são importantes para o desempenho do ministério, para a obra do evangelho. Os propósitos de o Senhor concedê-lo à igreja, em primeiro lugar, é capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, chamar os vocacionados, e incumbir desta grande missão, que é servir no santo ministério. Em segundo lugar, promove o crescimento da igreja local. E em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Cristo, para a obra do evangelho. O Senhor deu à igreja ministros para servi-la com zelo e com amor. Pedro falou sobre isso lá na sua epístola, no capítulo 5, a sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 2 e 3. Muito importante esses versículos para nosso aprendizado. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, servir a obra, servir a causa. Então, os ministros de Cristo são servidores, são servos do Senhor para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus queridos e amados, para essa lição nós temos o aprendizado do serviço, porque Deus deu dons aos homens para servir. Não foi para ninguém se exaltar, se engrandecer, achar que é isso ou aquilo, ou que é alguma coisa. Na verdade, nós somos servos. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, servir a santa causa do Evangelho. O estudo dos dons que Deus deu aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais
podemos servir ao Senhor e à sua igreja na terra. É importante cumprir este chamado do Senhor, esse chamado que Deus deu a cada um de vocês, a cada um de nós, para o desempenho da obra de Deus. Nós queremos, neste momento, agradecer a Deus, agradecer aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero cumprimentar os irmãos da Fazenda Cajá, um povoado, onde ali nós temos um trabalho evangelístico. Muito obrigado à nossa irmã Rosa, o irmão Josenildo, nossa irmã Erenice, nossos irmãos que nos ouvem. Deus abençoe rica e poderosamente. Irmã Nelci, a paz do Senhor. Nossos irmãos que nos ouvem aí na Fazenda Cajás, Deus abençoe ricamente. Nós também queremos cumprimentar os nossos irmãos em todo o Brasil, que neste momento acompanham os nossos vídeos aqui através do nosso canal no YouTube, onde nós estamos prestando assim um serviço à causa santa, ajudando também a divulgar a santa palavra de Deus e também algo importante que aconteça na obra de Deus e outras coisas importantes nós teremos aqui para vocês. Então, que Deus em Cristo abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Uma boa aula, que Deus possa trabalhar esse assunto maravilhosamente em cada coração, que o Espírito Santo possa ser o professor para que nós possamos aprender mais uma gloriosa lição. Querido Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que deu dons aos homens. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de te servir, Senhor. Queremos te agradecer pela chamada para servir nesta santa causa. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir uma bênção sobre os nossos ouvintes, sobre aqueles que estão, Senhor, neste momento ouvindo esta mensagem. Fala aos corações e se tem vida, Senhor, que querem se render aos teus pés, que o Senhor toque agora no coração e eles possam se render aí onde estão e receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus eterno, é no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te pedimos a tua bênção e já te agradecemos, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.